Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas do PSDB na corrida eleitoral de 2018. Entrevista o tesoureiro do PSDB nacional, Silvio Torres, deputado federal no 6º mandato, político de extensa carreira, em que foi prefeito de São José do Rio Pardo, secretário estadual da Habitação em São Paulo, presidente nacional do PSDB e é o tesoureiro da campanha de Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB. Obrigada, Silvio Torres, por estar conosco. Bom, Silvio Torres, é grande a expectativa no PSDB sobre o início da campanha eleitoral em rádio e TV, principalmente pelo tempo que Geraldo Alckmin dispõe, mais do que todos os demais candidatos, e a esperança que ele se desloque, por causa disso, dos tais 6% e 7%, em que parece que ele ficou mais ou menos estacionado. Eu quero saber, no seu entender, é vantajoso esse tempo tão extenso que Alckmin tem? Ou ele corre o risco de que haja uma overdose de campanha, que produza uma canseira no eleitor, que seja muito Geraldo Alckmin num momento só? Bem, Maria Lídia, são vários aspectos. O primeiro é que este ano o tempo de exposição no programa é menor do que nos anos anteriores, porque boa parte desse tempo foi distribuído para inserções que ocorrerão durante todos os dias durante o dia. E o Alckmin, assim como tem um longo tempo de rádio e TV para os programas, tem também maior número de inserções, disparadamente. Então, aí a minha pergunta, isso aí não pode ser demais? Não, eu ia dizer o seguinte, que no tempo da Dilma, em 2014, ela tinha aquele tempo muito maior, praticamente o dobro, e ela acabou se dando bem porque teve um programa bem feito, bem elaborado, e tinha o que dizer porque tinha sido presidente e tal. Para nós, para o Alckmin, que tem uma extensa folha de serviços como governador de São Paulo e governos bem-sucedidos, com números bastante expressivos e positivos, é uma oportunidade de mostrar o que ele não tem conseguido até agora. Porque nós passamos, durante todo esse tempo, apesar ele tem 6, tem 7, tem 8, até 9, 10, depende da pesquisa, foram pesquisas que não mudou nada. Faz 6 meses que estão os mesmos números. Elas só mudam na margem de erro. Por quê? Porque a expressiva maioria do eleitorado ainda não está se sentindo nem um pouco motivada para cuidar de eleições, para pensar em eleições. Agora, Alckmin trocou o time que comanda a campanha dele nas redes sociais. Geraldo Alckmin é aberto para a campanha na internet, ou ele prefere o velho estilo, ou do corpo a corpo, ou da propaganda na TV? Não, primeiro não trocou a equipe de rede social. Houve um remanejamento. Isso não é troca? Não. Tiram daqui, põe ali? É que nós temos nas redes sociais, são 2 tarefas. Uma é de mobilização, que é a mais importante. Você mobiliza um grupo expressivo de filiados, de militantes, após treinamentos que estão sendo realizados no Brasil todo. E depois esse pessoal todo estará na batalha das redes sociais. É disso que o Marcelo Vitorino está cuidando única e exclusivamente agora. Ele deixou a cargo do seu segundo a divulgação nas redes sociais do programa eleitoral e de coisas que são importantes, mas que não exigem tanta gente, e tanta mobilização contra outra área. Mas não há troca. Não há troca. Não. Bom, agora, e ele é aberto às redes sociais? Sim. Ele curte, ele gosta? Ele acompanha as redes sociais, ele sabe que elas são importantes, mas todos nós sabemos, até pelo histórico e também pelas evidências, que o horário eleitoral na TV e no rádio são os que movem as pesquisas. Bom, agora um outro aspecto, e aí eu juro para que eu não vou mais falar de campanha, mas é o estilo
de Alckmin nessa campanha que está aí sendo muito questionado. Ele está sempre muito elegante, muito sereno, e Alckmin, entretanto, ele parece distante do eleitor, ele não está expressando emoção, ele não sorri, ele não amarra a cara, não fica indignado. Parece que fica uma coisa mais fria, em debate, ou mesmo quando ele está ali nas imagens da campanha que ele está fazendo em diferentes pontos do Brasil. E ele fala, ele repete, porque ele é um político que tem lastro. Você mesmo lembrou agora que ele tem o que mostrar na gestão pública há tantos anos. Entretanto, ele repete projetos, ideias para o país num tom mais ou menos monocórdicos. O que eu estou querendo saber é se a equipe de campanha de Alckmin está amarrando muito o Alckmin, está impedindo que ele seja ele mesmo nesse contato através da campanha com o eleitor. Olha, são duas pessoas, né? São dois Alckmins. Um que é o Alckmin cabeça, a pessoa que centraliza decisões importantes, que não se descuida da responsabilidade fiscal, do gasto público, das obras que ele tem que tocar. E o Alckmin que é coração, é uma pessoa que ele cuida das pessoas, se preocupa com os efeitos das políticas públicas. E esses dois serão mostrados agora no horário eleitoral. Nesse período que nós estamos atravessando, Maria Lídia, nós estamos vendo essa indiferença do eleitorado, ela só muda quando alguém causa algum impacto. Então, assim, nós estamos tendo uma sociedade muito sensível a emoções imediatas. Mas não é isso que o Brasil precisa por esse tempo, para sair dessa crise. Precisa de equilíbrio, de serenidade, e o Alckmin sempre foi a mistura dessas duas coisas. Alguém que realiza e, ao mesmo tempo, não se esquece das pessoas. Mas está amarrado na campanha? Estão amarrando o Alckmin? Não está amarrado. A campanha na TV, obviamente, vai ser uma campanha mais solta, porque o candidato tem efeitos à sua disposição. Mas você pode ter certeza que vai ser uma campanha muito bem elaborada e que vai mostrar as coisas que ele tem para mostrar para o país. Silvio Torres, você acredita que possa acontecer o fenômeno do voto útil no primeiro turno? É uma campanha que está aguerrida, nós estamos vendo aí. Tem ali alguns candidatos que eles estão dividindo a mesma fatia do eleitorado. Tem os mais extremados. Alckmin está nesse centro que está mais ou menos dividido até os analistas estão tendo uma dificuldade de fazer avaliações como previsões, coisas que sempre se fez, né? Então eles olham para o futuro e veem aí, continua uma grande nebulosa, pode clarear com a entrada do horário eleitoral, etc. Mas acredita que possa ter voto útil, aquela coisa na base do, gente, vamos tomar cuidado, vamos votar num que não seja nem o que nós preferimos, mas que possa vencer um xiita e tal, e etc. Não, eu acredito, como historicamente vem mostrando as eleições, que é ao final delas. Vou te dar só um exemplo. O Aécio Neves, na última semana, ganhou 15 pontos. Isso está constatado em pesquisas. Segundo turno? Não, no primeiro turno, para chegar ao segundo turno. Ele estava atrás da Marina, ele ultrapassou a Marina nos últimos dias. E isso porque o eleitor, ele cada vez decide mais tarde. Porque ele fica analisando, vê os programas de TV, de rádio, conversa com os amigos, ele sabe que ele tem que decidir. E aí, essa decisão se precipita e aqueles que estão, digamos, na situação mais favorável e que correspondem aos anseios, certamente ganham o chamado voto útil, que é o voto mais consciente e o voto que pode trazer o resultado. Eu não duvido que isso aconteça. Mas esse quadro, quero dizer o seguinte, ele vai mudar. O quadro de hoje está estacionado há 6 meses. Ele vai ter mudança, é impossível não acontecer isso. Certo. Bom, agora em São Paulo, a corrida eleitoral em São Paulo, João Dória parece mais empatado com Paulo Scaff, e embora ele tenha um índice de rejeição elevado de 32%, essa rejeição pode impedir que Dória faça uma distância de um segundo colocado, que ele chegue lá com a facilidade que ele chegou em São Paulo quando foi eleito prefeito? Não, essa é a eleição mais difícil realmente, porque temos
O Dória não tem a força que tinha na eleição, que também é bom lembrar, ele disparou nos últimos dias. O Dória, ele tinha, no dia 15 de setembro, ele tinha 18 pontos. Ele acabou ganhando no primeiro turno. E o Scarfe tem um recall forte, e o Márcio França vai ter um bom horário de TV, e eu acho que vai ser embolado, mas o Dória, hoje, sem dúvida nenhuma, é o que tem mais chance de chegar em primeiro lugar. Mas a rejeição elevada dele preocupa? Então, tem mais chance de chegar em primeiro lugar no primeiro turno. No segundo turno, se ele não baixar a rejeição, pode ser preocupante. Mas parece que ele está trabalhando para evitar isso. A última questão é um fator Lula. Então, assim, as avaliações é que mesmo preso, Lula ainda detém aquele poder de transferência de votos e que ele possa ser o fator decisivo para que aquele que ele indique seja um dos que vão disputar o segundo turno. Eu quero saber, em São Paulo, se Lula tem essa força para agregar votos à campanha do candidato do PT, Luiz Marinho, e aí incomodar João Dória. Vocês temem sobre o fator Lula? Eu acho mais difícil em São Paulo. Eu acho que no plano nacional, especialmente no Nordeste, algumas áreas onde o Lula tem hoje pesquisas que dão 60% para o Lula, mesmo que o Haddad não vai conseguir boa parte disso, ainda assim o Lula consegue transferir. Mas em São Paulo, essa transferência é bem mais difícil. Nas eleições municipais nós sentimos isso, e agora acho difícil também que a rejeição que ainda São Paulo permanece com relação ao Lula e ao PT de uma forma geral, seja diferente. Muito obrigada, Silvio Torres, por suas informações. Essa avaliação, que certamente é uma avaliação do PSDB. Uma boa noite, obrigada.